Queria estar saudando assim a galera dos jovens que estão conosco, que estão nos acompanhando nesse tempo. Quero seguir falando, amados, de algo que hoje então é o terceiro episódio que nós vamos falar. Nós estamos falando sobre o chamado, a gente falou sobre o chamado de Timóteo, falamos sobre o chamado de José, e eu quero falar hoje sobre o chamado de João Batista, querido. Livro de João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e lhe perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a teu respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, interessante que agora João Batista, irmãos, está no auge do seu ministério. Ele está batizando, irmãos, lá no Jordão, e ele é uma figura exótica, né, irmãos? Então há pessoas que se deslocam de diversos lugares e vêm até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E isso, irmãos, mexeu, querido, lá, sabe, com os líderes, com os sacerdotes, como diz aqui o texto, né, irmãos? Os levitas. E lá de Jerusalém, querido, da capital, então eles enviam uma comissão e ela tem uma finalidade: perguntar para João Batista: quem é você? Então esses líderes vêm, amados, e perguntam para João: quem é você? E ele, primeira coisa que ele diz: olha, eu não sou Jesus. Mas ele diz algo que ele é, irmãos. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, há 830 anos, irmãos, exatamente 830 anos atrás, o profeta Isaías, irmãos, então ele tem ali, sabe, uma visão muito clara a respeito de Jesus, a respeito do ministério messiânico de Jesus, e ele sabe, querido, que alguém viria primeiro, irmãos. Então o profeta está profetizando a respeito de João Batista lá atrás, ali. Então João sabia quem ele era. A primeira coisa que ele diz: eu não sou Jesus. Irmãos, o ministério de João era maior neste momento que o de Jesus. Jesus ainda não via se manifestado, mas João tinha consciência, amados. Ele não deixou, irmãos, que aquela popularidade subisse para sua cabeça. Ele sabia quem ele era, irmãos. Ele sabia que ele vinha anteceder, sabe? Ele vinha preparar pela pregação do arrependimento, ele vinha preparar o caminho para Jesus. Então, mas a primeira coisa que ele diz: eu não sou. Ele sabia que ele era parte do ministério de Jesus. Irmãos, muita gente hoje fala de chamado, há um certo romantismo, irmãos. Parece que você tem uma coisa exclusiva, só sua, sabe? Desassociado do corpo, da igreja. Irmãos, não é assim, querido. O nosso chamado, irmãos, está vinculado ao ministério de Jesus. Não existe chamado, irmãos, desvinculado à igreja, ao ministério de Jesus. Então João sabia: eu não sou Jesus, eu vim para preparar o caminho. João sabia, querido, que a razão da sua vida se completava no ministério de Jesus. E ele segue então, amados, então ele diz: olha, eu não sou. E depois esses líderes então fazem um questionamento para ele: como assim, João? Você não é Jesus, não é o profeta, não é Elias, mas você está batizando. E olha a resposta dele, irmãos, no versículo 26. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Então agora, irmãos, os líderes estão questionando: como você não é Jesus, você está batizando? E João tinha uma noção, amados, de tempo do seu ministério tremendo. Ele diz: gente, está no meio de vocês, ou seja, o Messias está no meio de vocês. Ele já está no meio de vocês, mas vocês não estão vendo. E ele diz assim, amados, que ele então estava batizando com água, mas que Jesus viria depois e que ele não era digno de desatar as correias. Irmãos, muita gente diz: João disse que ele não podia atar as correias. Não é verdade, irmãos. O processo de desatar se dava, querido, quando um visitante chegava na casa de um judeu. Então havia o menor servo, querido, aquele servo mais simples que ficava na portaria ali, irmãos, que tinha uma bacia, lavava,
lavava o pé, sabe, do visitante, desatar, e para lavar o pé ele tinha que desatar a correia, irmãos. Então o que João está dizendo, irmãos, eu não sou Jesus, eu vim preparar o caminho para ele já está, João sabia o tempo, ele vem depois de mim, irmãos. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele precisava sair de cena, irmãos. Muitas vezes, querido, nós não entendemos isso, irmãos. Quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus, não é nós. Então, mas ele fala isso, e ele diz, olha, eu não sou digno de desatar, eu não sou digno de lavar os seus pés. Então ele sabia, irmãos, ele sabia da posição de humildade, sabe? Que quem tinha que aparecer, a estrela que tinha que brilhar era a estrela de Jesus, querido, não era dele. Então isso vale para nós, irmãos. Nós temos um chamado, irmãos, vinculado aonde, irmãos? Ao ministério de Jesus. E eu preciso entender isso há um tempo, irmãos. Nós estamos aqui para pregar a respeito dele. Mas eu queria terminar dizendo algo que Jesus disse em Mateus capítulo 11:11. Ele está falando de João Batista, e ele diz assim, em verdade vos digo que nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Que é isso, irmãos? Lembra que o que João dizia a seu respeito, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nem digno de desatar suas sandálias, de lavar os seus pés. Mas o que Jesus diz dele, que até aquele dia, irmãos, ou seja, todo o Antigo Testamento, até aquele dia, irmãos, homem nenhum na terra, irmãos, era maior do que João. Você está entendendo, querido? Quando eu sei o meu chamado, que ele veio de Deus, quando eu me coloco numa posição de servo, de apontar para a vida de Jesus, irmãos, então no tempo certo, querido, Deus vai nos exaltar. No tempo certo, Deus vai nos honrar, irmãos. Então eu queria deixar isso para você, jovem. Viva, querido, de maneira que você seja, sabe, a sua vida, viva em torno de Jesus, do ministério dele, e que no tempo certo o Senhor também te exalte, querido. Que Deus te abençoe, meu amado jovem.